Bom, vamos continuar então. O vídeo estava ficando muito longo, etc. Então, eu estava falando, falei um monte de barbaridades. Vou dizer uma coisa para vocês, eu às vezes estou fazendo umas coisas assim, sei lá, estou caminhando no campo aqui, ou tratando dos bichos, ou lá, varrendo a casa, dirigindo. Aí me vem uns pensamentos, assim, umas ideias. Eu tinha que falar sobre tal coisa para os alunos. E fico pensando, então eu tenho que dizer umas coisas inteligentes para eles. Aí fico tentando me lembrar de o que de interessante eu poderia falar para vocês, assim, de bonito, né? E penso, acaba que eu penso algumas coisas legais, assim, eu tenho que falar assim, isso, tenho que falar assim, assado e tal, citar o fulano, citar o Beltrano, esqueço de anotar. Então, agora, por exemplo, que eu estou aqui tentando dizer coisas interessantes para vocês, eu não me lembro do que eu tinha pensado para falar antes, então eu fico dizendo essas bobagens aqui, né? Então, vocês me perdoem, porque da minha cabeça também sai muita bobagem. Mas, enfim, eu estava falando, então, sobre poesia e poema, usando esse livro maravilhoso, O Arco e a Lira, do Otávio Paz. Estou feliz porque há muito tempo que eu não pegava esse livro para ler, e, sei lá, é um livro que é sempre uma grande revelação, né? É um livro denso, não se lê assim como se lê qualquer coisa, né? É um livro que a gente começa a ler e fica pensando e fica lembrando de determinados poemas e de determinadas situações, então eu acho ele fundamental. Bom, continuando aqui essas questões sobre poesia e poema, que são tão confundidas, né? As pessoas dizem assim, vou te dizer uma poesia. A poesia não se diz, a poesia se sente, né? Podes dizer um poema. E isso é muito, muito interessante, porque há uma confusão sobre isso, né? E é bom a gente ir sabendo tratar dessas questões de uma maneira mais racional, né? Vamos dizer assim, embora todo mundo pense que a poesia é um estado de ânimo, né? Ou um poema, né? É uma coisa assim, e tal, transcendente. Não, o poema é uma construção humana, como toda construção humana, tem seus mecanismos, né, de realizar. Bom, o Otávio Paz, em um determinado momento, diz assim, nem todo poema, ou para sermos exatos, nem toda obra constituída sob as leis da métrica contém poesia. Nem todo poema contém poesia. No entanto, essas obras métricas são verdadeiros poemas ou artefatos artísticos, didáticos ou retóricos? Um soneto não é um poema, mas uma forma literária, exceto quando este mecanismo retórico, estrofes, metros e rimas, foi tocado pela poesia. Então, ele faz diferença entre uma forma poemática e poema. O poema é aquilo que contém poesia e se expressa numa determinada forma poemática, que ele vai usar o caso aqui do soneto. Por que o soneto? Porque o soneto é uma forma clássica, todo mundo conhece soneto, soneto invertido, soneto isso, soneto aquilo, soneto decassílabo, soneto. O Drummond fazia, para romper com essas coisas do soneto, ele fazia sonetos de 5 pés, ou seja, cinco sílabas poéticas, que a gente chama 5 pés, é o redondilho menor, né? E isso é uma inovação bárbara no momento que ele faz isso, né? O soneto é aquela forma clássica que vocês conhecem, por exemplo, de Camões. Ó alma minha, gentil, que te partiste desta vida descontente. Aliás, um soneto belíssimo. Acho os sonetos camonianos assim de uma beleza fantástica. Aqui no Brasil, por exemplo, quem sofre uma grande influência do soneto camoniano, não só na estrutura do texto, né, nos versos decassílabos ou dodecassílabos, sobretudo nas questões amorosas, né, os sonetos amorosos do Camões, Vinícius de Moraes. Os sonetos de Vinícius de Moraes, ele tem uma série de sonetos, né, de tudo, ao meu amor serei atento antes e não sei o quê, parará, parará.
entre outros vários sonetos, né, do Vinícius, são bem o estilo camoniano, né, bem o estilo de Camões, assim, aquele soneto que tem a rima cruzada nos quartetos e depois nos tercetos uma outra rima, enfim, detalhes que aí vocês vão perguntar, por exemplo, a professora de literatura portuguesa, que eu não sei se é a Cláudia ou o Zé, qualquer um deles aí, mas que eles entendem do traçado, eles entendem. E os sonetos camonianos são conhecidíssimos no mundo inteiro. Camões, aliás, é um poeta português, vocês sabem, né? Que morreu naquela situação complicada, enfim, até as histórias do Camões e tal, mas a poesia dele é uma poesia universal, né? Todo mundo lê Camões, no mundo inteiro, não é só em Portugal e no Brasil. Há dois grandíssimos, eu não sei se esse superlativo se enquadra, mas há dois grandes gênios poéticos de língua portuguesa, portugueses, né? Um é Camões. Camões gente, vocês têm que ler Camões, especialmente os sonetos, as glosas dele também são maravilhosas. O épico é meio chatinho, mas a poesia lírica do Camões é imbatível, né? Um deles é Camões, o outro é Fernando Pessoa. Fernando Pessoa o cara era louco, né? Era doido, né? Era doido. Mas era, assim, uma coisa fantástica, né? O cara inventa personalidades poéticas, personagens que ele incorpora, né? E ele vai chamar isso com nomes esquisitíssimos, né? Heterônimos, que nada mais é do que ele mesmo, né? Ele inventa personagens, como qualquer escritor que inventa personagem e tal, só que ele assume a posição dos personagens, e esses personagens são poetas, e como poetas cada um é um, né? É muito diferente. Então, o cara era assim, muito a milhões, né? E são dois grandes poetas portugueses, de língua portuguesa. Nós temos os nossos também, não ficamos tão atrás. Bem, tá, voltando aqui ao Arco e a Lira, do Otávio Paz. Então, ele diz assim, vou repetir, um soneto não é um poema, mas uma forma literária, exceto quando esse mecanismo retórico, estrofes, metros e rimas, foi tocado pela poesia. Há máquinas de rimar, mas não de poetizar. Por outro lado, há poesia sem poemas. Paisagens, pessoas e fatos podem ser poéticos. São poesias sem ser poemas. Pois bem, quando a poesia acontece como uma condensação do acaso ou é uma cristalização de poderes e circunstâncias alheios à vontade criadora do poeta, estamos diante do poético. Mais adiante, ele diz, e que eu não vou ler tudo para vocês, só algumas coisas que me interessam ressaltar. Então, percebam que há realmente diferença entre poesia e poema. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Nem todo escrito na forma poemática vai ser um poema no sentido mais intenso do termo, né? Mais profundo do termo, porque não contém poesia. E como ele diz, uma máquina de rimar, isso não significa que seja um poema, ou pelo menos um poema bom, que vocês leiam e isso desperta alguma coisa. Pelo menos o prazer da leitura. Há determinados poemas, por exemplo, ou poetas que a gente lê, com os quais não se tem grande identificação, mas a gente se admira, a gente se une, né, àquela inteligência poética, embora não seja um poeta de coração. Há inúmeros casos. Eu, por exemplo, eu admiro muito determinados poetas com os quais eu não mantenho uma relação de afeto, mas tenho uma admiração imensa pela inteligência poética. Reconheço nas suas obras a inteligência poética, a necessidade da existência desse poeta. Mas não é meu poeta de cabeceira. Isso significa que não são bons? Absolutamente.
Significa que eu estou errada? Tão pouco. São questões de foro íntimo, de identidade, de identificação mesmo. Eu disse para vocês, eu adoro Manuel Bandeira, desde que eu conheci o Manuel Bandeira, que eu não sei quantos anos faz isso, sei lá, eu era menina. E eu tinha uma tia muito ligada nas artes literárias, nas artes em geral, mas na literatura especialmente, e ela dizia assim de cabeça poemas, ela recitava poesias. E eu tenho essa influência muito grande. Então, eu conheci Manuel Bandeira, sim. Essa minha tia foi amiga do Mário Quintana. Então, vocês vejam onde é que eu andava, né? Quer dizer, eu tinha que andar por esses caminhos na poesia de todas as formas. Então, mas existem poetas com os quais eu não tenho uma identidade muito grande. E mesmo assim, eu tenho uma profunda admiração. Gosto muito, muito, muito. Por exemplo, João Cabral de Melo e Neto. Tenho uma admiração profunda pelo João Cabral de Melo e Neto, pela poesia dele. Acho ela poesia muito, muito linda, muito, muito forte. Mas não é o meu poeta de cabeceira. Manuel Bandeira eu sempre tenho a mão, sempre tem que ter uma bandeira perto, porque a gente nunca sabe quando vai precisar, né? Fernando Pessoa é outro, mas são gostos particulares, o que não quer dizer que os demais não sejam. Eu, por exemplo, há anos já que eu ando envolvida amorosamente com a Hilda Hilst. Acho sensacional, mas tem gente que não gosta. Bem, isso também já vamos pular essa etapa. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui desse texto com o nome de Pablo, mas não é Pablo, é Otávio Paz, é quando ele diz assim, a história e a biografia podem dar a tonalidade de um período ou de uma vida. Por exemplo, a história e a biografia podem mais ou menos dar um colorido sobre um poeta X qualquer. Tá? Tipo, eu estou com o Gregório, mas vamos deixar o Gregório de lado. Tipo a Cecília, né? Cecília, que foi professora, que não sei o quê, viveu nos anos tais, morreu de câncer, não sei o quê, em 63, 64, nunca sei o tempo, mas escreveu tais e tais textos e tal, fez isso, fez aquilo, blá, blá, blá. Ela é a poeta de grande influência do modernismo, pós-modernismo, ela que vai levar uma série de questões adiante do modernismo. Então, a gente localiza esse poeta dentro do contínuo da história, e a sua própria biografia, quer dizer, quem foi, quando nasceu, quando morreu, o que fez, o que não fez e tal, o que publicou, o que ela pensava, deixava de pensar. Isso é uma questão. Então, a história e a biografia podem dar a tonalidade de um período ou de uma vida, esboçar as fronteiras de uma obra e descrever do exterior a configuração de um estilo. Então, porque todo mundo é fruto do seu tempo. Todo mundo é fruto do seu tempo, isso é certo. Também são capazes de esclarecer o sentido geral de uma tendência e até desentranhar o porquê e o como de um poema. Não podem, contudo, dizer o que é um poema. Então, essas questões que rondam, né, a literatura, podemos chamar de crítica literária ou teoria literária, nos ajudam a compreender muitas coisas, mas não são definidoras do que seja um poema, porque um poema admite várias formas, depende de quem está escrevendo e em que momento e por que está escrevendo. Cada poema é um objeto único. Eu sou adepta disso aqui, vou repetir. Cada poema é um objeto único, criado por uma técnica que morre no instante mesmo da criação. Essa unidade do poema, para mim, é extremamente importante. Quem me conhece há mais tempo, ou por acaso já leu coisas que eu escrevi ao longo desses anos dentro da docência e tal, eu nunca despedaço um poema. Eu nunca uso uma parte de um poema para fazer menção a uma ideia ou para referendar uma ideia ou uma posição teórica, filosófica, etc. Para mim, absolutamente. Eu entendo o poema como algo indivisível. Ele é uma peça literária, o poema.
usar uma parte do poema para atingir um outro objetivo, que seja de configurar tal questão, implica em despedaçar esse poema, esquartejar esse poema. E o poema é uma peça única. Ele, quando ele é escrito como uma peça única. Entendem? Então, eu acho que o poema é indivisível. E ele fala nesse sentido. Então, cada poema é um objeto único, criado por uma técnica, ele bota entre aspas, que morre no instante mesmo da criação. Ele é aquela coisa. Ele não é outra. Ele é aquele ser, entre aspas. O poeta se alimenta de estilos. Sem eles não haveria poemas, isso é verdade. Ninguém cria do nada. A literatura, assim como uma série de outras coisas, obedece à lei de Lavoisier, né? Da química. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, inclusive o galo, que não se transformou de todo ainda. Tudo se transforma, mas ninguém cria do nada. Então, os recursos de estilo, ou os estilos de época, vão ajudar, ou vão fomentar, ou vão dar o substrato para que o poeta pense, haja, sinta, e vai fazer depois ao seu jeito, né? Então, o poeta se alimenta de estilos. Sem eles não haveria poemas. Os estilos nascem, crescem e morrem. Os poemas permanecem. E cada um deles constitui uma unidade autossuficiente, um exemplar isolado que não se repetirá jamais. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Um recurso de estilo, por exemplo, o barroco. O barroco, que você sabe, tem tais condições, condicionantes, né? Eu acho que vou dar um tapa nesse galo que está me atrapalhando aqui. O barroco tem determinados condicionantes, características específicas que a gente chama de recursos de estilo. Como se entendia a literatura naquela época, 1600 e coisinha, né? 1600 e metade, 1600 e finzinho. E que aí vocês têm, por exemplo, vocês têm, desculpem, o telefone tocando também, hoje está difícil. Vocês têm, por exemplo, o Gregório de Matos e Guerra, que é um poeta nosso aqui, talvez não era um gênio poético, mas é um poeta bem bonzinho. Em termos de poeta barroco nas Américas, genial, Juana Inés de la Cruz, que é uma poeta mexicana. Vale a pena ler. Vale a pena ler, excelente. Bom, tá. Fechando esse parênteses. Então, o barroco tem tais e tais características e tal, são recursos de estilo, né? São coisas que a gente chama de recursos de estilo. Muitos anos depois, aí pelos anos 70, 68, 70 do século XX, nós vamos encontrar um poeta barroco, de origem barroca, não só ele, alguns outros, né? Que vocês conhecem pela música. Por exemplo, Caetano Veloso. A gente vê no Caetano, na música, na letra, na poesia dele, a gente vê o sentido barroco, mas ele não é um barroco integral, nem pode ser, porque ele não está naquele tempo, ele está aqui. Só que aquele tempo veio vindo, né? Características do barroco vieram vindo. As características do barroco, por exemplo, nesse sentido da história da literatura e recursos de estilo, que vocês conhecem equivocadamente chamada de escolas literárias, esses recursos de estilo, ou essas estéticas literárias, elas caminham ao longo dos anos de forma pendular. Então, a gente tem, de uma certa maneira, uma atitude muito cerebral, que a gente vai chamar de apolínea, e uma atitude muito emotiva, que a gente vai chamar de dionisíaca, ao longo dos anos. Quando a literatura começa a realmente se formar no Brasil, que a gente vai chamar de período barroco,
isso no ciclo da cana-de-açúcar, a gente está nesse momento do Dionísio, da loucura, né? Das sensações, dos exageros, não sei o quê. Então, toda essa poesia barroca lá, do barroco mesmo, aqui no Brasil, ela é extremamente exagerada, aquilo é uma coisa, assim, e uma confusão, e muitos jogos de palavras e tal, inversões sintáticas, coisas desse tipo, que são específicas do barroco, entre outras coisas, mas principalmente ver o belo e o feio como duas faces de uma mesma moeda. Isso é muito interessante para entender o barroco. O barroco não é uma coisa bela. O barroco tem um lado belo e tem um lado feio, né? Então, essa polarização ou bipolarização que a gente observa na natureza, tal, isso é típico do barroco. E isso vem passando como recurso de estilo, né? Mas o que vem depois do barroco é o contrário do barroco, que é o arcadismo, que é a coisa apolínea, é a coisa cerebral, limpa, né? Vocês observem que os poemas árcades, eles são limpos, eles não têm muito nhenhenhé, muito floreio, muita metáfora, não tem, são poemas limpos, mais objetivos, mais claros, né? Depois vem o romantismo vem do barroco. Então, pula-se um período histórico e tu vai vindo aquela coisa para cá. Então, a gente tem assim, o barroco, que vai pingar no romantismo, o romantismo que vai pingar no simbolismo, o simbolismo que vai pingar no modernismo, e assim vai indo, até chegar na chamada poesia a poesia do mimeógrafo, que depois nós vamos ver uma dessas representantes da poesia mimeógrafo, mas eu estou falando aqui do Caetano Veloso, que está nessa faixa de poesia chamada poesia marginal, né? E a expressão da poesia marginal na música chama-se tropicalismo. Então, fazendo o sentido inverso, o tropicalismo que tem a ver com a Semana de Arte Moderna, a Semana de Arte Moderna que tem a ver com o simbolismo que tem a ver com o romantismo que tem a ver com o barroco, entenderam? Então, o Caetano Veloso é um sujeito cuja obra dele tem esses respingos todos, especialmente do barroco, não à toa ele é baiano, né? Então, essa coisa a gente precisa perceber. Isso explica a obra do Caetano? Não, isso é um dado a mais. O que explica a obra do Caetano Veloso? A própria. A obra do Caetano Veloso é autoexplicativa, no sentido de que quem for ouvir ou ler, vai sentir. Sentir, sinta quem lê. Essa é outra história. Bom, então, todo o estilo é histórico e todos os produtos de uma época, desde seus utensílios mais simples até suas obras mais desinteressadas, estão impregnadas de história, isto é, de estilo. No entanto, essas afinidades e parentescos cobrem diferenças específicas. No interior de um estilo é possível descobrir o que separa um poema de um tratado em verso, um quadro de uma estampa didática, um móvel de uma escultura. A diferença entre um móvel e uma escultura. Esse elemento distintivo é a poesia. Só ela pode mostrar a diferença entre criação e estilo, obra de arte e utensílio. Quantos poemas hoje em dia são utensílios e não são obra de arte? A literatura, a poesia, não vou dizer a literatura, porque a literatura tem 3 arquigêneros, cada um desses arquigêneros tem um monte de coisa e tal, mas a poesia contemporânea agora, 2021, 2020, 2021, por aí, está cheio de poetas por aí, cheio de poemas por aí, poemas sem poesia. Até porque virou moda. E também a facilidade da internet, hoje em dia todo mundo publica, e quase ninguém lê.
o que é uma coisa impressionante, né? Há muitas publicações e há poucos leitores. Algo está acontecendo. Enfim, mais adiante eu marquei outras coisas aqui. Ser ambivalente, a palavra poética é plenamente o que é: ritmo, cor, significado. E ainda assim, é outra coisa, é imagem. A palavra poética é imagem. Depois nós vamos falar sobre imagem. A poesia converte a pedra, a cor, a palavra e o som em imagens. Eu vou acrescentar imagens poéticas. O artista é criador de imagens. Esse é o poeta. Então, o poeta cria imagens poéticas. Só para finalizar essa partezinha aqui. Objeto magnético, secreto lugar de encontro de forças contrárias, graças ao poema podemos chegar à experiência poética. O poema é uma possibilidade aberta a todos os homens, qualquer que seja seu temperamento, seu ânimo ou sua disposição. Qualquer um pode ler o poema. No entanto, o poema não é senão isto: possibilidade. Algo que só se anima ao contato de um leitor ou de um ouvinte. Um poema sem leitor, ele está inerte. Há uma característica comum a todos os poemas, sem a qual nunca seriam poesia: a participação. Então, quem vai dar vida ao poema é o leitor ou o ouvinte desse poema. Bem, então, eu estou terminando com o Otávio Paz, porque esse vídeo também vai ficar muito grande. O que eu queria com esses dois vídeos? Falar da importância do poema e da diferença entre poema e poesia. E que vocês... porque são coisas muito interligadas, mas uma advém da outra, não numa sequência matemática. A matemática pura é poesia, mas a matemática aplicada nem tanto. Então, na verdade, eu quero despertar em vocês que trabalhar com poesia não é cantar versos, é cantar no sentido técnico e teórico da coisa, né? Contagem de versos, fazer a escansão, embora em muitas situações a escansão seja muito importante, assim como descobrir as rimas. Por que determinadas rimas são internas e outras são externas? E a dificuldade da rima rica e a necessidade, muitas vezes, da rima pobre, que são essas coisas? Isso são recursos de estilo, isso são técnicas que, nas primeiras leituras de um poema, a gente não atenta para isso, a gente não repara isso. Mas essas técnicas de construção de poesia é que vão ajudar, junto com o assunto, né, do poema, vão despertar no leitor alguma coisa. Essa alguma coisa é a imagem poética. Então, por que isso tudo? Porque o poema é uma construção humana, que ela também tem necessidade de técnica, de conhecimento, de leitura, de estudo. O grande poeta é aquele que estuda, que lê muito, ouve muito, pensa muito. Tudo isso para se abrir ao acontecimento poético. Tá bom? Beijinhos. Mais adiante tem mais.